1 Reis, capítulo 9. Deus fala com Salomão de novo. Podemos ler em 2 Crônicas, capítulo 7, de 11 a 22. Depois que Salomão finalizou a construção do templo de Yahvé, o palácio real e tudo mais que havia projetado realizar, Yahvé, o Senhor, apareceu outra vez a ele, como havia ocorrido em Gibeon. E Deus falou a Salomão: Eis que ouvi a oração e a súplica que me dirigiste. Consagrei esta casa que construísse para que nela habite o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão presentes ali todos os dias. Quanto a ti, se procederes diante de mim como teu pai Davi, em honestidade e integridade de coração, se agires de acordo com as minhas orientações e obedeceres os meus mandamentos e ordenanças, então firmarei para sempre o teu trono e tua realeza sobre Israel. Como prometi a Davi teu pai, declarando: jamais te faltará um descendente sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos me abandonardes, não observando os meus estatutos e normas que vos prescrevi, e desviando-vos para seguir outros deuses e divindades, prestando-lhes culto e adoração, então erradicarei Israel na terra que lhes dei, rejeitarei para longe de mim este edifício que santifiquei para a habitação do meu nome, e motivo de zombaria entre todos os povos. Esse templo hoje tem sublime, será para todos os trauzentes motivo de espanto e horror, e com escárnio exclamarão: porque o Senhor agiu com tamanha severidade contra essa terra e esse templo? E a resposta que ecoará sempre: por que eles abandonaram Yahvé, o seu Deus, que fez sair seus antepassados da terra do Egito? Porque se apaixonaram por outros deuses e se prestaram homenagens, culto e adoração. Por esse motivo Yahvé fez cair sobre eles todas essas desgraças. A insatisfação de Irão. Passados 20 anos, durante os quais Salomão construiu esses dois edifícios, o templo de Yahvé e o palácio real, o rei Salomão deu 20 cidades da Galileia a Irão, rei de Tiro, porquanto Irão lhe havia fornecido toda a madeira de cedro e de pinho de alta qualidade e todo o ouro puro que presenciou. Contudo, quando Irão veio de Tiro para supervisionar as cidades que Salomão lhe havia dado, não gostou do que viu, as terras não lhe agradaram. Então ele reclamou a Salomão: que cidades são estas que me deste, meu irmão? E esses deu-lhe o nome da terra de Cavu, quer dizer lamacenta, e assim é chamada até hoje. Irão havia doado ao rei Salomão 4.200 quilos de ouro puro. O uso do trabalho escravo, 2 Crônica 8, de 3 a 18. O rei Salomão impôs o sistema de trabalhos forçados para que se construísse o templo de Yahvé, seu próprio palácio, o aterro do lado leste da cidade, conhecido como Milo, as muralhas de Jerusalém, bem como a cidade de Azor, Megido e Gézer. O faraó, rei do Egito, tinha atacado e conquistado Gézer, incendiou toda a cidade e matou os seus moradores, que eram cananeus, e a deu como presente de casamento à sua filha, esposa de Salomão. E Salomão construiu Gézer. Com o uso da mão de obra de seus trabalhadores forçados, Salomão também construiu Bet-Horon, Baixa, Baalate e Tadmor, no deserto dessa região, assim como todas as cidades armazéns e as cidades onde se abrigavam os carros de guerra e os animais condutores dos carros. Salomão construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano, e em todo o território onde exerceu sua majestade. Salomão convocou para o trabalho forçado todos os não-israelitas, descendentes dos amorreus, hititas, fariseus, heveus e dos jebuseus, sobreviventes de guerra e presos pelos israelitas, cujos descendentes continuavam a trabalhar como escravos até hoje. Mas Salomão não impôs trabalho forçado a nenhum dos filhos de Israel. Eles eram homens de guerra, seus capitães, os comandantes dos seus carros de guerra, oficiais, escudeiros, condutores de carros. Eram também israelitas todos os chefes e supervisores das construções de Salomão, 550 oficiais responsáveis pela liderança de todos que trabalhavam nas obras. E somente depois que sua esposa, a filha do faraó, mudou-se para a cidade de Davi, para o palácio que Salomão havia construído para ela, foi que
ele deu ordens para fazer o Milo aterrar ao lado leste da cidade, o culto a Deus no templo. 3 vezes por ano, Salomão oferecia holocaustos e sacrifícios de paz e comunhão sobre o altar que erguera a Yahvé, e queimava incensos puros e perfumados diante do Senhor, e assim concluiu Salomão a construção do templo. Salomão investe em navios. O rei Salomão decidiu também investir na construção de navios em Ezion-Geber, uma cidade próxima a Elate, na terra de Edom, às margens do Mar Vermelho. E Irão enviou em navio os seus marinheiros, homens experientes na arte da navegação marítima, a fim de servirem a Salomão como marinheiros. Navegaram até Ofir e de lá trouxeram 14.700 quilos de ouro e depositaram tudo aos pés de Salomão. 1 Reis, capítulo 10. A visita da rainha de Sabá. A rainha de Sabá tomou conhecimento da fama que Salomão havia alcançado graças ao nome do Senhor e foi a Jerusalém a fim de averiguar sua sabedoria mediante uma série de questionamentos complicados. Quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, colocou diante de Salomão todas as indagações que haviam preparado. Salomão respondeu tranquilamente a todas as questões, nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse esclarecer. Constatado assim toda a sabedoria de Salomão e observando atentamente o palácio que ele havia erguido, os alimentos que eram servidos à mesa, o alojamento destinado aos oficiais, os criados e copeiros do rei, todos uniformizados, e os holocaustos que Salomão realizava no templo de Yahvé, a visitante ficou maravilhada. Então ela declarou ao rei: de fato, tudo quanto tenho ouvido em meu país acerca de tuas grandiosas realizações e de tua notável sabedoria é verdade. Contudo, eu pessoalmente não acreditava no que diziam, até ver com os meus próprios olhos, e, portanto, posso afirmar que não me comunicaram nem a metade da realidade. Tu ultrapassas em muito o que me transmitiram, tanto em sabedoria como em riqueza. Felizes as tuas mulheres, felizes esses teus servos que estão continuamente na tua presença e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. Por causa do amor leal e eterno do Senhor para com Israel, ele te elevou à majestade e te fez rei para estabelecer a justiça e tudo o que é verdadeiro. Então ela presenteou o rei com 4.200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Jamais se viu chegar em Israel tamanho carregamento de especiarias, quanto o que a rainha de Sabá trouxe e ofereceu ao rei Salomão. A frota de Irão, que trazia ouro de Ofir, também trouxe dali madeira nobre de sândalo em grande quantidade e pedras preciosas. O rei usou esse carregamento de sândalo para produzir balaústres para o templo, como também harpas e alaúdes para os cantores. Até o dia de hoje, nunca mais foi trazida nem vista madeira de sândalo como aquela. O rei Salomão presenteou a rainha de Sabá com tudo o que ela desejou levar para sua terra. Tudo quanto solicitou ao rei, isto ganhou, além de que dera por sua generosidade real. E assim, ela retornou satisfeita para seu país com os seus servos. As riquezas do rei Salomão. O peso do ouro que chegava às mãos de Salomão anualmente era de 23.300 quilos, além dos impostos e taxas que eram pagos por mercadores e comerciantes em geral, por todos os reis da Arábia e pelos governadores do país. O rei Salomão mandou produzir 200 grandes escudos em ouro batido e foram utilizados 3,6 kg de ouro puro para folhear cada um. O rei também ordenou que fossem feitos 300 escudos pequenos e folheados com 1,8 kg de ouro batido em cada escudo. E o rei mandou colocar todos esses escudos no palácio do Bosque do Líbano. Salomão mandou fazer ainda um grande trono de marfim revestido de ouro puro. Esse trono tinha 6 degraus, um espaldar arredondado na parte superior, braços de cada lado do assento,
e a escultura de 12 leões em pé, próximos a cada um dos braços do trono. Havia também 12 leões nos 6 degraus, um em cada ponta de cada degrau. Nada igual havia sido produzido em nenhum outro reino conhecido. Todas as taças usadas na corte do rei Salomão eram de ouro, bem como todos os utensílios do palácio do Bosque do Líbano. Não havia nada de prata, pois a prata não tinha grande valor comercial nos dias de Salomão. Efetivamente, o rei controlava uma frota de Tarsis, navios mercantes que navegavam justamente com os navios de Irão. De 3 em 3 anos, a frota de navios mercantes retornavam trazendo ouro e prata, marfim e animais exóticos como macacos e pavões. O rei Salomão tornou-se o homem mais rico e mais sábio de todos os reis sobre a terra. Todo mundo queria ser recebido por Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha posto no coração. E cada pessoa recebida em audiência, ano após ano, trazia o seu presente, objetos de prata e obras em ouro puro, roupas finas, armas poderosas, perfumes raros, especiarias e muitos cavalos e mulas. Salomão também acumulou muitos carros e cavaleiros, de modo que se chegou a contar 1.400 carros e 12.000 cavaleiros. Posicionou um determinado contingente em algumas cidades estratégicas, e a outra parte da guarnição permaneceu perto dele em Jerusalém. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras, e os cedros quanto os sicômoros das campinas, a figueira dos frutos desprezados. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e de Queve, Cilícia, onde os agentes do rei negociavam os preços e os compravam. Traziam do Egito um carro por 7 quilos e 200 gramas de prata, e um cavalo por 1 quilo e 800 gramas, e os exportavam para todos os reis dos hititas e dos arameus.